Olá, 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 como estamos? Um grande saludo aí para todos. Nós seguimos então com nossa secção de sacramento, os sacramentos. Nós já vimos então reconciliações, confirmação, as confirmações, questão de padrino, pero também já vimos a comunhão, certo? Então, hoje vamos seguir o IPOC Jueves. Então, hoje nós vamos seguir também o sacramento de ordem. Tá? Muitas pessoas, às vezes, confundem muito. Claro, quando perguntamos, são 7 os mandamentos, sim? Então, as pessoas vienen bautismo, comunhões, reconciliações, unção de los enfermos. E aí, quando chega em ordem, as pessoas quedam aí um pouco boiando, não? Porque às vezes não sabem o significado realmente. E hoje vai ser justamente um pequeno resumo justamente do que seria isto, o sacramento de ordem. As pessoas conhecem cura, pero não sabem que justamente é o sacramento de ordem, não? Então, se vamos ver aqui basicamente, não? Em virtude do bautismo e de la confirmação, todos os fieles participam do sacerdócio de Jesucristo. Pero os que recebem o sacramento de ordem têm, además, o sacerdócio ministerial ou jerárquico, que se diferencia do sacerdócio comum de los fieles, essencialmente e não solo em grado. Isso nos diz justamente um documento que chamamos Lumen Gentium, né, no número 10. É um documento muito conhecido também pela igreja e nos dá essa cita. Tá? Então, neste sacramento de ordem, consagra ao que lo recebe, configurando-lo de modo particular com Jesucristo e capacitando-lo para atuar em la mesma pessoa de Cristo, para o bem de todo o pueblo de Deus. Que é a ordem sacerdotal? Pode ser uma pergunta comum que muitas pessoas fazem. Que é, a ordem sacerdotal? E uma definição bastante simples, não? Sencilla, é o sacramento por que alguns fieles são constituídos ministros sagrados, sendo cooperadores do obispo com quem forma um presbitério. Presbitério, né, que vocês sabem, então, o obispo com os sacerdotes em la diócese, e aí forma o presbitério. E o que na igreja às vezes chamamos presbitério, aquela parte aí reservada onde está o altar, toda aquela parte aí se chama presbitério, justamente porque aí queda a sede, né? Aí onde está o obispo, o sacerdote, aquele que preside, tá? E uma outra pergunta é: por que este sacramento se chama ordem? Bom, definido rapidamente, porque compreende vários grados subordinados entre si, não? Compreende vários grados subordinados entre si. Ordem. Você já disse assim um pouquinho, não? Ordem, né? Justamente nos dá mais ou menos uma ideia do que seria, não? Ordenar, ordem.
E aí seguimos com as perguntas. Quais são as funções principais de los sacerdotes? Qual é a função principal de los sacerdotes? Seguramente que se pergunta, vocês vão saber, né, o que é. Pero, bueno, as funções principais de los sacerdotes são celebrar o santo sacrifício de la misa, que ayer nosotros hablábamos justamente de esto, hablando de la comunión, ¿no? Entonces, una de esta, después perdonar los pecados en confesión, administrar los demás sacramentos, predicar la palabra de Dios y dirigir a los fieles en las cosas que se refieren a Dios. O sea, es el compromiso varios, ¿no? Justamente, el sacerdote no se ordena para buscar comunidad o buscar privilegio, pero es para el servicio mismo. Es prestar un servicio, es agir en persona a Cristo. Tá? ¿Son necesarios los sacerdotes? ¿Son necesarios los sacerdotes? ¿Qué les parece? ¿Son necesarios? Y a respuesta, los sacerdotes son necesarios y insustituibles, pues sin ellos no existiría la iglesia tal como la fundó Jesucristo. Por eso, todos los cristianos debemos colaborar en el fomento de formación de las vocaciones sacerdotales. Como se dice, sin sacerdote no hay Eucaristía. Por eso es necesario, vuelvo a decir, no es privilegio, no es la persona decir, bueno, yo no es se sentir, no es se exaltar, es una función, es un servicio, né, da persona de Cristo, tá? Para servir a los hermanos. Por isso, é esse serviço que deve predominar. Não é privilégio, não é se sentir, não? Então, isso é muito importante. Que é o ordem sacerdotal segundo a Bíblia? Né? Que seria o ordem sacerdotal segundo a Bíblia, né? O sacramento de ordem sacerdotal consiste em la consagração ao ministério de serviço a la igreja e a Deus. O sacramento de ordem sacerdotal concede a autoridade para exercer funções e ministérios eclesiásticos que se refere ao culto de Deus e a salvação de las almas. Que simboliza ordem sagrada? Que simboliza ordem sagrada? Sacramento por meio de qual se institui ministros sagrados destinados a ensinar, regir, santificar em la persona de Cristo. Dice el documento, ou seja, o Catecismo da Igreja Católica, nos dá esta definição, este catecismo, não? Catecismo da Igreja Católica, um documento importante. Quais são as palavras que se dizem em la ordenação? Ou seja, quando está ordenando, quais são as palavras que se utiliza neste momento que está o obispo, digamos, ordenando a um diácono que se torna sacerdote nesta celebração. O momento mais importante é quando o obispo, com as mãos estendidas sobre o fiel ordenado, recita o seguinte: Te pedimos, Padre Todo-Poderoso,
que desde este siervo, des a este siervo, la dignidad de presbiterado. Renuévale con el espíritu de santidad. Então, isso disse o bispo com as mãos estendidas. Então, se vocês analisarem quando falava na comunhão, que é justamente naquele momento da consagração, que estende a mão o sacerdote, que aí neste momento é o Espírito Santo que descende sobre a Eucaristia, que é ele que realmente transforma e se dá justamente a substanciação, este câmbio, né? Então, também no momento que o obispo ele estende a mão que põe sobre a cabeça de que está sendo ordenado, e neste momento baixa também sobre ele o Espírito Santo. Por isso, a imposição de las manos, né, que não é o poder do homem, mas é o poder de Deus mesmo. Então, essa invocação descende sobre o Espírito Santo, tá? Que é o ordem sagrado. Né? Depois acá também temos quantos grados tem o sacramento del ordem, não? Já perguntaste quantos grados são, digamos? Quantos grados tem o sacramento del ordem sagrado e quais são eixos? Vamos ver? Las órdenes sagradas descreve o sacramento que tem 3 grados. 3. Obispo, sacerdote e diácono. 3. Não? 3 grados. Então, obispo, sacerdote, diácono. La plenitud de las órdenes sagradas descansa en el oficio de obispo, tá? Del obispo. La consagración como obispo lo conviene en un verdadero, los convierte en un verdadero y legítimo sucesor de los apóstoles. El obispo es verdadeiro sucessor de los apóstolos, tá? E que é o grado sagrado, né? Que é o ordem sagrado. Nós outros já vimos, né? O ordem sagrado é o sacramento administrado por el obispo que confere os 3 grados de ministério jerárquico de la igreja, es decir, que consagra a los obispos, a los sacerdotes y a los diáconos. ¿Qué es el orden sagrado? ¿Qué es la orden? ¿Qué es la orden sagrada? El orden es el sacramento por el que algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados, ao ser marcados com um caráter indeleble, e assim são consagrados e destinados a apacentar o povo de Deus segundo o grado de cada um, desempenhando em la persona de Cristo, cabeça, las funções de ensinar, santificar e regir. Qual é a ordem de los eventos? Nosotros há muitas coisas, digamos, que se pode ver,
não? Acá é porque é muito largo, se nós outros vamos ver muitos números destinados somente para o sacramento de ordem, tá? Que é muito lindo, mas isso acá é justamente o básico de los básicos para que nós outros podamos entender o que seria isso quando nós outros estamos vendo os mandamentos, não? Os mandamentos não, os sacramentos, sacramento, não, que é importante. A ver nós outros, bueno, vemos o que são os sacramentos, quantos são? 7. Quais são? Então, se vós aí, enumerado descreve, bautismo, comunhão, confirmação, né? Unção de los enfermos, el orden, reconciliación, pero la profundidad que tiene, la importancia que tiene cada uno de estos sacramentos, la importancia que tiene, ¿no? El significado que tiene para cada uno. Por isso, nosotros quando estudamos, não é somente estudar, é realmente viver, experimentar a cada um de estes sacramentos. É muitíssimo importante. E é uma lástima, digamos, quando nós outros não profundizamos, quando nós outros não estudamos, não buscamos conhecer, né? E isso serve para todos, não é somente para o catequista que tem que ensinar para os chicos, para os adultos, jovens, adolescentes, pero é para cada cristiano devemos conhecer e saber o que significa os sacramentos, né? Então, o ordem talvez é o que menos a pessoa profundiza, porque, bueno, não me toca a mim, e quem sabe, pero é bueno saber o que significa, qual é a importância. Se para todos os sacramentos, impressionante, não? Que se vocês analisam, para todos os sacramentos é necessário ter o sacerdote, não é certo? Todos. Por mais que bautismo pode ser qualquer um, digamos nesse sentido, pode ter diácono, pero há sacramento que solamente o sacerdote pode fazê-lo, não? Solamente o sacerdote, o bispo, né? Que importância, que coisa, né? Que realmente queda impressionado, né? E uma coisa, gente, que é muito importante é que nós outros, às vezes nós outros não sabemos dar a devida importância aos sacramentos e como que a igreja, esta igreja de 2000 anos, 2020, não sei quantos anos aí já, e a igreja mantém, realmente vai equilibrando, né, custodiando, digamos, vigilando, selando pelos sacramentos. Será que as pessoas não se dão conta que não se pode, se for algo assim, algo que de mundo, digamos assim, del hombre, todavia estaria? Mira que é bombardeada a igreja, gente, pero aí está a igreja, né? Surge escândalo, sim, porque a partir dos humanos, não? A igreja é santa e pecadora, isso não podemos negar. Há escândalo, sim, pero a igreja é de Cristo, né? Jesus, justamente naquele momento que conferiu a Pedro, né, de viver, de custodiar, digamos, a igreja, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e o poder do inferno não prevalecerá sobre ela. E mira que é bombardeada, viste? Pode ter 1000 igrejas por aí, ou septa, ou o que seja, e todas estão contra a igreja católica. Por que tanta persecução? Não se dão conta que se fora qualquer coisa não seria tão perseguida? E se não fora de Deus, ela não existiria mais?
pero a igreja estará aí, ó. A igreja aí já vai sempre existir, porque não é obra do homem, é obra de Deus. E é por isso que aí estamos, não vivendo tudo isso, pero nós outros temos que profundizar, temos que conhecer, porque quando não conhecemos, né, não estou dizendo que eu sei tudo, não, viu? Às vezes estudamos, tudo bem, pero há que selar, há que pôr realmente interesse naquilo que Deus realmente ele confia a nós outros, a todos nós outros. Somos cristianos, como vocês viram, a questão de sacerdócio, tem o sacerdócio, não, ministerial, pero os bautizados têm esse sacerdócio, não, comum, que é justamente estar unido a Cristo, pero todos nós outros temos o compromisso, né, de selar, proteger e buscar conhecer essa igreja católica, apostólica, romana, universal, né, presente em toda parte. Sim, exatamente. Antes, Dario, antes la comunhão, la confirmação era antes de la comunhão, justamente porque era a confirmação de bautismo, não? Então, uno tomava a comunhão, a maioria das vezes fazia junto já, não? Era todavia chiquitos. Há muitas pessoas que receberam a comunhão todavia eram ninhos, nesse sentido, porque já a comunhão já era, a confirmação já era junto, né? Teria bautismo e logo depois já teria também lá a confirmação. E aí depois, claro, como se tornou que seria para confirmar o bautismo, então é como que se, não sei, algum lugar pode ser que todavia haga desta maneira, pero foi pensando mesmo na questão de que a pessoa tinha que livremente, já que o bautismo, a pessoa que se bautiza chico, são os padres que elegiram isto. Bueno, vou bautizar, quero bautizar meu filho, não nesta fé da igreja, e aí é por isso que a confirmação passou para depois, justamente para que a pessoa já tenha noção, digamos, de decidir, eu quero confirmar, eu quero realmente, desejo o mesmo que meus padres quiseram para mim, eu também o quero, por isso vou confirmar, né, o bautismo. E às vezes é isso, por isso que também falamos não de los padrinos, que pode ser alguma parte, se o chico, a pessoa quer elegir o mesmo padrino de bautismo, também pode, pero é melhor que realmente seja a pessoa que pueda elegir, já que ele decide realmente a confirmar o bautismo, que ele também pode elegir aquele padrino que ele realmente deseja. Na verdade, eu vejo eu quero que este seja meu padrino, justamente, seguramente que seja por la fé, não? Que vê algo nele, que identifica, que é importante também, pero para que tenha realmente um sentido de confirmação, não? Porque se a pessoa tem 10 anos todavia, ou 11 anos, todavia não é que já sepa o que eu quero isso, todavia vai ser por os padres, que vai decidir por eles. E aí, a partir de 15 anos, já é diferente, a pessoa já sabe realmente do que quer. Por mais que vive com seus padres todavia, pero partir de los 15 anos.
La mayoría de los lugares, ¿no? La mayoría de los, a não ser que alguma diócese decida contrário. Pero antes sempre foi antes. Tanto é que na ordem que nós outros vemos o sacramento, todavia alguns nos traz depois do bautismo confirmação. Depois da confirmação, aí venia a comunhão. E bem que teria bem significado, mas importante também nisso. Também tinha uma audiência de Papa Francisco, falava muito disso. Uma vez o Papa Francisco, uma audiência solamente para os sacramentos, só para dar a importância. E um destes foi o bautismo, não? O bautismo, por exemplo, o Papa Francisco pediu na audiência nesta praça de São Pedro, cheia de gente, e era justamente o sacramento de bautismo, e ele pediu para as pessoas quem sabia qual foi a fecha de seu bautismo. E nada, levantou a mão pouquíssimas pessoas. E ele pôs como tarefa que todos buscaram o dia que foi bautizado. Só para dizer a importância, não, que às vezes são os sacramentos e que às vezes olvidamos as fechas, às vezes não temos em conta. Para dizer que os sacramentos são muitíssimo importantes, muito importantes, os sacramentos. E bautismo, imaginate o bautismo, que é a porta. Tanto é que a maioria dos santos, por exemplo, São João Calabria, não celebrava seu cumpleaños, pero o bautismo ele festejava, fazia festa, porque dizia justamente que no bautismo ele nasceu para Deus. Então é algo que é importante cada um. A confirmação, eu já era grande, não sei, creio que já tinha uns 18 ou mais. E quando fui me confirmar, realmente, não, porque eu participava de grupo de jovens, tudo bem, lindo, né? E dizia, me sentia incapaz de dizer que podia assumir um grupo, algo assim. Dizia não. E aí, quando na confirmação, aí meus catequistas diziam, mira que com a confirmação reaviva, digamos, o Espírito Santo, e aí te abre horizontes para trabalhar. E aí me acordo que quando foi no dia, no momento, não, que me acerquei ao obispo, então cerrei o olho assim, não, como que desejava que realmente tivesse esse despertar para e dizia, mira, que é importante, às vezes marca realmente, não? E na verdade que estava ansioso porque era algo que eu realmente queria, não? Algo muito lindo. E eu creio que o sacramento, quando nós outros nos acercamos a ele e quando nós outros realmente queremos isto, aí claro, porque os sacramentos são mesmo esta mão de Deus, não, para nós outros. É uma graça que realmente o Senhor confere em nós outros. Estes são os sacramentos, não são qualquer coisa. É algo muitíssimo importante. Não? Logo mais vamos ver a questão de matrimônio, a importância que é o matrimônio, por exemplo, não? E é um sacramento que temos que realmente conhecer, poder viver esse sacramento, não? Tanto para os jovens, também para aqueles que já estão casados, reviver cada vez mais esse sacramento, né, que é essa aliança com Deus. E por isso somente os noivos, eles decidem. Tem um testigo aí que pode ser um cura, pode ser um diácono, pode ser uma pessoa que esteja aí somente como testigo. Porque em matrimônio, quem realmente realiza assiste, digamos, um sacerdote ou outro, pero quem realiza realmente são eles, são os noivos. Então, todos os sacramentos, todos são muito importantes.
Por isso devemos cada vez mais profundizar, conhecer, viver os sacramentos, aquele que podemos realmente, né, e viver bem. Seja o bautismo, reviver bautismo cada dia, a comunhão, que é algo grandíssimo, que toda vez a comunhão pode ser como se fosse a primeira. Né? A importância que uno vai aí ansioso e aquele que realmente sonhava e desejava receber, e aí aproveita e recebe neste dia. E que toda vez seja assim. Né? Sempre me acordo de sacerdote, creio que era chileno ele, e claro, no dia de sua primeira comunhão, participou de 3 missas, porque tinha tanta ansiedade, queria tanto receber a Jesus, que recebeu Jesus na primeira comunhão, participou de uma outra missa e uma terceira, no mesmo dia de sua primeira comunhão, porque ele desejava não ardentemente a receber a Jesus. E que coisa linda, que coisa... Porque, na verdade, é algo grandíssimo, não? Nós outros poder receber a Jesus, a vez nós outros decimos, Maria foi privilegiada porque teve Jesus 9 meses em seu ventre, em seu seno. Pero nós outros também podemos receber a Jesus e Jesus queira dentro de nós outros, né? E no Gran Milagro, que é uma película que foi feita para o ano da fé e que foi basada tipo hechos reais por místicos, e justamente el ángel, a mulher perguntou quantas vezes ou quanto tempo Jesus ele permanece em nós outros quando nós outros recebemos em la comunhão. E a resposta do ángel foi: o tempo que você queira. Ou seja, mientras nós outros estejamos, digamos, em estado de graça, Jesus permanece aí, né? Se nós outros permanecemos em estado de graça, ele permanece em nós outros, né? O que saca ele de aí é justamente se é pecado. Então, é para dizer a importância. Por isso, claro, uma pessoa, na vez nós outros que buscamos, temos a graça de poder celebrar, poder comungar todos os dias, diariamente. Então, Jesus vai permanecer sempre aí. E que bueno, que privilégio, que bendição é para nós outros. Então, se entregasse a vida a Ele, saber que caminhamos com Ele, e isso é algo grande, algo muito importante. Isso só nos ajuda, cada um de nós outros, a viver cada vez melhor, não? A exemplo dele, de Jesus. Porque se ele está em mim, está em nós outros, o que queremos? Ser os melhores possíveis. Esforçar-nos para isso, não? Porque isso necessita muito esforço. Nós outros somos livres. Ele mesmo, esse Deus, nos deu libertar. E às vezes utilizamos a libertar para outra coisa e saímos de caminho. Pero ele sempre vai estar. Sempre. Então, pedamos a graça ao Senhor que nos ajude a cada um de nós outros a viver nessa dimensão da fé, vivendo os sacramentos e os mandamentos que o Senhor realmente regala à sua igreja, e nós outros, como igreja viva, podamos testemunhar isso. Pedir que a bendição de Deus Todo-Poderoso descenda sobre cada um de vocês, sobre suas famílias, e que esse Deus se haga presente em la vida de cada um de vocês. Pedir que Deus Todo-Poderoso descenda sobre sua vida, sobre suas famílias, sobre suas casas, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bom descanso.